Querido Pai que estás nos céus, não queremos abrir a Tua palavra sem antes pedir a unção do Espírito Santo para iluminar-nos na compreensão do estudo que teremos hoje. Que Tua bênção nos acompanhe e alcance o nosso coração. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Muito bom. Hoje nós vamos estudar sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o estudo anterior, que foi com o Zuleman, e tu recapitulaste. Sim. Foi sobre o grande conflito. Sim, foi sobre o grande conflito. Esse estudo também já tivemos. Yeah. A vida e a morte, o mistério e a ressurreição. Já tivemos esse estudo. Então, hoje vamos falar sobre a lei. Sim. Ah, muito bom. No dia em que tivemos esse estudo da nova pastor Távora, alguns irmãos. Estávamos juntos. Exatamente. Yeah. Então tá bom, hoje vamos estudar sobre a lei de Deus. Vai ser o nosso estudo de hoje. Então, agradeceria que vocês me ajudassem com as perguntas e com... Qual é a primeira pergunta para a reflexão do estudo de hoje? É a lei dos 10 mandamentos a base do governo divino. Yeah. Qual é o texto que vamos analisar? Salmos, capítulo 89, versículo 1. Na verdade é o versículo 14, ok? Sim. Depois vocês corrigem o que ela fizeram. É o versículo 14? Sim, está faltando o número 4 ali, vai ser 14. Ser 14. Diz o seguinte: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. O texto bíblico diz claramente que justiça e juízo são a base do trono de Deus. E a lei dos 10 mandamentos também é conhecido como sendo a justiça de Deus e é conhecido como o juízo de Deus. O que quer dizer que a base do trono de Deus é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a base do governo de Deus, ou seja, a norma que rege todo o governo de Deus é baseado nos 10 mandamentos. Então a pergunta fica clara, que os 10 mandamentos, a pergunta diz que é a lei dos 10 mandamentos a base do governo divino? Sim, é. Os 10 mandamentos é a base do governo divino. A nossa segunda pergunta diz o seguinte: a lei dos 10 mandamentos é reflexo do caráter de Deus? Vamos lá ver se os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus. Vamos conferir isso no livro de Salmos, Romanos 7, 12, 14, 16. Exato, vamos conferir isso no Romanos capítulo 7. Versículo 9. Versículo 12 diz o seguinte: assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E o versículo 14, pulando, diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido pelo pecado. Note, no versículo 12 diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E no versículo 14 diz que a lei também é espiritual. Se olharem bem, vão perceber que Deus também é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é bom e Deus também é espírito. O que quer dizer que a lei reflete o caráter de Deus. Deus revelou seu caráter na lei. Então, a primeira questão é a lei dos 10 mandamentos a base do governo divino? Sim, é. A segunda pergunta: a lei reflete o caráter de Deus? Sim, a lei reflete o caráter de Deus. A lei é a descrição do caráter de Deus. E quanto à terceira pergunta? Adão e Eva já haviam sido criados com o caráter moral dos 10 mandamentos. Vamos perceber agora se Adão e Eva já tinham sido criados com a lei em sua mente, em seu coração. Se já foram criados com o caráter de Deus, com a lei. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Exato. Diz o seguinte a palavra de Deus, no versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes e sobre as aves dos céus,
e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vê, na segunda pergunta nós vimos que a lei é santa, Deus é santo. A lei é justa, Deus é justo. A lei é boa, Deus é bom. Ok? Então a lei reflete a imagem do caráter de Deus. E Adão e Eva foram criados também à imagem de Deus. O que quer dizer que Adão e Eva já foram criados com o caráter de Deus. O que implica dizer que Adão e Eva já foram criados com o caráter moral da lei. Adão e Eva já foram criados santos, como Deus é santo, a lei é santa. Adão e Eva já foram criados bons, como a lei é boa, Deus é bom. Adão e Eva já foram criados justos, como a lei é justa e Deus é justo. Então Adão e Eva já foram criados com a lei na sua mente e em seu coração. Vamos recapitular o que já vimos aqui agora. É a lei dos 10 mandamentos a base do governo divino? Sim. A lei dos 10 mandamentos reflete o caráter de Deus? Sim. Adão e Eva já foram criados com a lei de Deus em sua mente, em seu coração? Sim. Versículo 26, o que diz primeiro? Diz que Deus criou... é melhor ler. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Passamos o homem. Yeah. Agora se passamos é o quê? Passamos o homem, se Deus é uma pessoa. Para tu veres, esse estudo vamos ter num outro dia, sobre quantas pessoas estavam aqui na criação do homem. Podemos ter no outro dia? Sim. Para não misturarmos muitas coisas juntas. Amém. Vamos ter esse estudo sobre quem são esses que disseram façamos, né? Sim. Teremos esse estudo numa próxima ocasião. Vamos prosseguir para o nosso estudo, podem me ajudar. Acho que não vi bem na mesma versículo 27. É a repetição do versículo 26. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Muito bom. Podemos prosseguir com a pergunta que diz: quem escreveu a lei dos 10 mandamentos? E agora vamos ver quem escreveu a lei. Êxodo, capítulo 31, versos 18. E agora vamos ver quem escreveu a lei dos 10 mandamentos. O versículo 18 diz o seguinte: deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ok. Quem escreveu a lei dos 10 mandamentos? Foi Deus, com seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua tinha 4 mandamentos, na segunda tábua tinha 6 mandamentos. O próprio Deus escreveu com seu próprio dedo. Não é bom saber que Deus se importa com nossa vida moral e espiritual e que Ele próprio desce para nos mostrar qual deve ser o caminho que devemos ter, qual deve ser o padrão moral que devemos seguir. Sim, se o governador escreve uma carta e manda para você, eu acho que essa carta aqui vai dormir com ele na cabeceira. Agora imagina algo que Deus escreveu com seu próprio dedo. Isso deveríamos memorizar, Que é a realidade. Esses 10 mandamentos é para ser cumprido mesmo os 10. Não pode falhar. Não pode falhar nenhum, sim. Agora, como que outras pessoas não cumprem esses 10 mandamentos, só cumprem alguns ficam de Vamos descobrir qual é o nome que a Bíblia os chama. Vamos descobrir também no estudo de hoje qual é o nome que Deus chama para aquela pessoa que só guarda. Como Deus encara aquela pessoa que só guarda o 8, 9. E qual é o nome que Deus chama para aquelas pessoas que rejeitam os mandamentos? Vamos descobrir qual é o nome que Deus chama essas pessoas. Prosseguimos para a próxima pergunta. Sim. A quinta pergunta diz: onde está escrita a lei dos 10 mandamentos? Êxodo 20, versos 1 a 17. Exato. Vamos agora ler os 10 mandamentos. Já uma vez você leram os 10 mandamentos? Sim, já. Já? Ok. Vamos lá recapitular os 10 mandamentos. No versículo 3 está o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eu vou resumir. Não farás para ti imagem de escultura. Não é melhor ler todo. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti mais de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo e refletem o seu caráter. E Adão e Eva já tinham sido criados com esses 10 mandamentos em sua mente, em seu coração. A minha pergunta é, ele foi criado com esses todos os 10 mandamentos. Já sabia. Então como é que foi possível para ser enganado, mas já sabe a lei que Deus lhe ordenou? Essa é uma questão de escolha. Ele já sabia, mas escolheu transgredir. É uma questão de escolha. Você sabe que isso é errado, mas você escolhe fazer o que é errado. É uma questão de escolha. Tem uma passagem aí que o irmão estava lendo, que eu ouvi dizer sobre a palavra iniquidade. Eu quero saber se o que quer dizer iniquidade. Iniquidade significa pecado. Só pecado. Iniquidade é pecado. Iniquidade é pecado. Mas é aquele tipo de pecado que passa de geração a geração. É aquele pecado que passa de geração a geração. Quer dizer, é pecado em cima de pecado. Pecado mais pecado. É pecado que se reproduz em pecado, pecado. De uma geração transcorre até outra geração. Sim, eu queria só para o irmão dele de novo. Aquela passagem já diz que não invocará o nome do Senhor Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Entendi. Entendeu? Sim. Podemos passar Esse não terá por inocente, não terá misericórdia. Sim, não terá misericórdia quem tomar o nome de Deus em vão. Vou ilustrar. Você diz assim: Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. Mas quando você sai, você mata. Quando você sai, você adultera. E você insiste nessa praticidade e não quer se arrepender. Você fala a Deus, mas quando a tua conduta faz outra coisa. Esse tipo de comportamento aqui, esse tipo de pessoas, é difícil de se arrepender. Por isso é que diz não terá misericórdia. Porque uma pessoa que conhece a verdade, mas não vive a verdade, isso aqui é tomar o nome de Deus em vão. Não é só você usar o nome de Deus na brincadeira, não. Mas é também você usar o nome de Deus e viver outra coisa que Deus não orienta. Próxima pergunta. Diz. Por que razão Deus deu a lei dos 10 mandamentos? Romanos 3, verso 19 e 20 e Romanos 7, verso 7. Vamos lá ver o primeiro texto que aparece, Romanos 3, versículo 20, né? versículo 19 e 20. Vamos lá ver por que razão Deus deu os 10 mandamentos. No versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a resposta é simples. Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para que todo mundo soubesse o que é o pecado e o que é a justiça.
A lei revela o pecado e a função da lei também é condenar. Ela revela o pecado e ela também condena quem quiser da lei. Então a função, Deus revelou a lei para que o homem soubesse o que é certo e o que é errado. Tá bem. Podemos prosseguir para a próxima pergunta? O versículo 7 Eu mesmo falo a mesma coisa, que a lei revela o pecado. Yeah. diz: a graça de Deus isenta-nos de obedecer à lei e ficarmos impunes. Yeah. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Sim, vamos agora saber se eu estou na graça e posso violar a lei de Deus e não ser condenado. Diz assim o versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Você diz assim, eu estou na graça de Deus. E você não mata, mas você rouba. Você é transgressor. Você será condenado. Então, a graça de Deus não nos isenta de guardarmos a lei. Pelo contrário, a graça de Deus nos dá poder para guardarmos toda a lei. A graça nos foi dada para que obedeçamos todos os mandamentos mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a graça é o poder de Deus que nos habilita e nos restaura a nos tornarmos semelhantes à lei e a guardarmos a lei de Deus. Então, se você dizer que você está na graça e você mata, não, você está na desgraça, você não está na graça. Quem está na graça não mata, quem está na graça não rouba, quem está na graça não adultera, quem está na graça não toma o nome de Deus em vão. Quem está na graça, lembra-se do dia do sábado para o santificar. Aí vai todos os outros mandamentos restantes. Sim, tem uma pergunta aí. A graça de Deus isenta-nos de obedecer a lei e ficarmos impunes. O que quer dizer essa palavra aí? Impune é uma pessoa que comete um crime e ninguém lhe pune. Você comete um crime e ficas assim, ninguém te faz nada. Tipo, cometeste um erro na escola, então não te choram. Yeah. Porque Então, punir é chotar, punir não, é ao contrário. há muitas pessoas que dizem assim, não, nós vivemos no tempo da graça, e se estamos na graça, não estamos debaixo da lei. Tem para querer dizer assim, não, eu estou na graça, mas eu posso roubar, não tem problema. Eu estou na graça, posso matar, não tem problema. Não, a graça não nos foi dada para continuarmos em pecado. A graça nos foi dada para nos libertar do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Logo, a graça nos foi dada para obedecermos à lei. Próxima pergunta. Sim, a próxima pergunta diz: a fé em Jesus Cristo anulou a lei dos 10 mandamentos? Romanos, capítulo 3, versos 31. Agora vamos ver se realmente a fé anula os 10 mandamentos. Uns dizem que não, a graça anulou a lei. Vimos que é mentira. Os outros dizem que não, a fé anula a lei. Vamos lá ver se isso é verdade. Versículo 31 de Romanos capítulo 3, né? Versículo 31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A fé não anula a lei. Pelo contrário, a fé confirma a lei. Confirma que a lei é eterna, é perpétua, é santa, é justa e é boa. Todo que transgredir a lei vai ser condenado. Mas todo transgressor da lei que se arrepender em Jesus Cristo mediante a fé será salvo da condenação da lei, para viver uma vida em harmonia com a lei mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Uma ilustração: se você entrar no barco e o barco tem 2 remos e você só remar com um, o que acontece com o barco? Vai girar. Vai girar. Agora, se você pegar os 2 remos e remar, o que acontece com o barco? Mas eu já continuei. Sim, a lei e a fé devem ser remadas juntas.
A fé não elimina a lei. E a lei não elimina a fé. Pelo contrário, a fé confirma a lei. E as duas devem andar juntas. Mediante a fé, eu sou perdoado. Mediante a fé, eu recebo o poder para andar em harmonia com a lei. Quem tem fé é obediente à lei de Deus. E quem é desobediente é porque não tem fé. Alguma dúvida? Podemos prosseguir. Então, a resposta seria a fé confirma a lei. Yeah. por meio de quem somos salvos e posto em plena obediência com a santa lei de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. Pode repetir a pergunta? Por meio de quem somos salvos e posto em plena obediência com a santa lei de Deus. Yeah. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A resposta: por meio da graça. E a graça nos coloca em plena harmonia com a lei de Deus. É mediante a graça que somos salvos da condenação da lei, e é mediante a graça que recebemos poder para vivermos em harmonia com a lei. A graça nos perdoa, a graça nos cura do pecado e a graça nos dá poder para vencermos o pecado e vivermos em harmonia com a lei de Deus. É pela graça que somos salvos e não pela lei. A lei nos revela que estamos condenados e a graça nos diz que temos esperança de salvação. E a graça não nos mostra só a esperança da salvação. A graça também nos mostra que podemos ser curados, libertados, transformados, e a lei pode ser escrita na nossa mente e no nosso coração. E nós podemos obedecer à lei mediante a graça. Sem graça, não há obediência da lei. Porque sem graça não há salvação. Mas por isso. Podemos passar para a próxima pergunta? Certo. Próxima diz: é possível amar Jesus Cristo e não guardar a lei dos 10 mandamentos? João capítulo 14, versículo 15 e 1 de João capítulo 2, versículo 4. Vamos apenas explorar o João capítulo 14, versículo 15. Pode repetir a pergunta? É possível amar a Jesus Cristo e não guardar a lei dos 10 mandamentos? O versículo 15 diz o seguinte: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então é impossível. Se você ama Jesus, que lhe deu a graça para te salvar, e você não guardar os mandamentos, está errado. Porque o versículo 15 diz que se me amas, guardareis os meus mandamentos. Exatamente. Quer dizer, se você dizer que eu amo Jesus, não guarda os mandamentos, está a se mentir sozinho. Sim. Está a se mentir mesmo sozinho. Vamos também explorar o João capítulo, 1 de João capítulo 2, que aparece lá. 1 de João capítulo 2. Para ver a expressão que você usou, está a se mentir sozinho. Capítulo 2, João 2, versículo 4. Diz assim: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Está a se mentir mesmo. E como é que é a pergunta? É possível amar a Jesus Cristo e não guardar a lei dos 10 mandamentos? É impossível. Quem faz isso está a se mentir ele mesmo. Porque o fruto do amor é a obediência. Podemos prosseguir? Porque
É possível em Jesus Cristo observar a lei dos 10 mandamentos? Por que é possível em Jesus Cristo observar a lei dos 10 mandamentos? Yeah. É, 1 João, capítulo 5, versos 2 e 5. O versículo 2 diz assim: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, é possível sim guardar os 10 mandamentos, porque não é pesado, e é mediante a fé que nós guardamos os mandamentos. Sim, mediante a fé é possível, mediante a fé em Jesus, no Filho, Jesus, o Filho de Deus, é possível guardar os mandamentos. Pode só ler mais de novo. Diz assim: guardar. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, primeiro, é possível guardar os mandamentos, porque os mandamentos não são pesados. Segundo, é possível guardar os mandamentos, porque é mediante a fé. Agora no João capítulo 1 estava abordando isso tudo. O que estava falando? Jesus. É João que estava a falar, João que está a falar. João que está a falar. Então, é possível guardar os mandamentos mediante a fé em Jesus Cristo. Se você está em Cristo e nasceu de novo, a fé em Cristo que te faz nascer de novo é a mesma fé em Cristo que te faz receber poder para guardar os mandamentos, porque os mandamentos não são pesados. Por isso é que Jesus disse: tomai o meu jugo, porque é leve. Está a se referir aos mandamentos. Os mandamentos, que são os 10, é um jugo leve e suave. Em Cristo, os 10 mandamentos se tornam um jugo leve e suave. Vejam, quando você está em Cristo, você não mata. E não é leve. Uma vida sem matar. Uma vida leve. Uma vida sem roubar. É uma vida leve. Uma vida sem adulterar. É leve. Você não tem problema com os vizinhos, porque está toda hora a assaltar a casa dele. É uma vida leve. Você está em paz. Você vive uma vida leve. É um leve. Leve mesmo. Yeah. Próxima pergunta. Acabou? Sim, essa aqui foi a outra. Então vamos recapitular e eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês vão conseguir responder e se aprenderam corretamente a lição de hoje. A primeira pergunta é a lei dos 10 mandamentos a base do governo de Deus? Sim. Segunda pergunta, é a lei dos 10 mandamentos o reflexo do caráter de Deus? Sim. Adão e Eva já haviam sido criados com o caráter moral dos 10 mandamentos? Sim. Quem escreveu a lei dos 10 mandamentos? Deus, com seu Deus. O seu próprio Deus. Muito bom. Por que razão Deus deu a lei dos 10 mandamentos? Isso aqui. Por que razão Deus deu a lei dos 10 mandamentos? Eu vou repetir o texto. Ah, sim, pulei uma. Sim, onde está escrito a lei dos 10 mandamentos? Está lá, vocês podem estar aí. Sim, está no Êxodo capítulo. Agora, podem me dizer qual é o primeiro mandamento? Sim, o primeiro mandamento. Diz que Não está falando. não terás deve. Diante de mim, certo, é o primeiro mandamento. Tem que memorizar, é? Sim. Tem que memorizar os 10 mandamentos. Próximo estudo, vamos ver se vocês conseguirem memorizar quantos, é? Certo. Vamos lá. Por que razão Deus deu a lei dos 10 mandamentos? Deus deu a lei dos 10 mandamentos para poder saber o bem e o mal. Exato, certo e errado, o bem e o mal, certo, muito bom. Por que razão a graça de Deus nos isenta de obedecer a lei dos 10 mandamentos? Sim. Você pode aceitar Jesus Cristo e continuar a matar? Não.
Não. Repita a pergunta. A graça de Deus isenta-nos de obedecer à lei dos 10 mandamentos e ficarmos impunes? Não. Não. Todo que violar a lei de Deus será condenado. A fé em Jesus Cristo anulou a lei dos 10 mandamentos? Não. Por meio de quem somos salvos e posto em plena obediência com a santa lei de Deus? Pela Graça. Sim, primeira graça. Exato. É possível amar a Jesus Cristo e não guardar a lei dos 10 mandamentos? Não. Porque é possível em Jesus Cristo observar a lei dos 10 mandamentos? 2 palavras. Porque é possível em Jesus Cristo observar a lei. Porque é possível em Jesus Cristo observar a lei dos 10 mandamentos? 2 palavras. A fé. A fé e. A fé e. os mandamentos não são pesados. Pesado. Sim, pesado. A fé e os mandamentos não são pesados. Sim, os mandamentos são pesados. Vamos responder. Então, no próximo domingo vamos encontrar que vocês já preencheram, já leram por vocês mesmos e já preencheram também as devidas respostas. Porventura, alguma pergunta em relação ao estudo sobre a Santa Lei de Deus? Na minha parte não tem. Não há nenhuma dúvida, né? Tá bom. Então, para concluirmos vamos concluir nosso estudo com uma oração. Certo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, rogamos que Teu Espírito impute e comunique a graça de Cristo para que possa salvar-nos, transformar-nos, para colocar o nosso coração em plena harmonia com a lei dos 10 mandamentos, de tal maneira que a Tua lei esteja escrita em nossa mente e em nosso coração, para que mediante a Tua lei possamos saber o certo e o errado, e escolhermos o certo, escolhermos a Jesus e seguir a Jesus. Abençoe o Zulemã e o Início e permita que a Tua graça alcance seus corações para que eles sejam salvos e vivam em plena harmonia com a Tua santa lei. Em nome de Cristo nos oramos. Amém.